Olá pessoal, eu sou o Fernando Nardini e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje vamos falar pela primeira vez do draft da NFL 2021, dos calouros principalmente, né, esses prospectos que chegando agora na NFL a gente quer tentar tirar o máximo possível de informação para poder, principalmente em Ligas Dynasty, a gente saber valorizar esses jogadores, tentar adicionar um cara de valor bom no nosso time via draft, via uma escolha de draft. Então a gente vai começar a falar agora. Eu tenho uma situação sobre os calouros que a gente tira pouca coisa antes do draft falando em fantasy. A gente principalmente consegue tirar conclusões após. Por quê? Tem muito nome no fantasy que hoje é especulado, A, B ou C, acaba caindo num time que não vai colaborar muito, não é um fit bom para esse jogador e a gente acaba tendo alguns probleminhas depois de valorização. A gente tem aí vários exemplos. Um bom exemplo é no ano passado o Clyde Edwards-Helaire, que antes de começar esse processo, antes do draft na verdade, né, pré-draft, vamos dizer assim, que hoje é um episódio sobre esse pré-draft, a gente faz muito mais especulação e trabalha em cima de notícias que a gente tem estudado há alguns dias já, né? Não é uma coisa que chega aqui, eu acho que o Trevor Lawrence vai ser bom, então vou falar pra galera que ele vai ser bom. Não, a gente pesquisa, a gente vai atrás. Então, pegando por exemplo Clyde Edwards-Helaire no ano passado, ele nem se falava muito dele entre os principais running backs da classe. Acabou que o Kansas City Chiefs puxou o gatilho ainda no final da primeira rodada por ele, e ele se tornou o primeiro alvo de qualquer, na maioria pelo menos das ligas, ele era a posição número 1, todo mundo queria pegar ele em Ligas Dynasty com a posição na primeira rodada. Então tudo muda depois para nós, assim, muda muito mais do que da NFL, né? A NFL, eles já sabem os prospectos, eles já sabem quem eles querem encaixar no seu time, quem vai dar mais certo. Pra gente no Fantasy, pouco importa se ele vai jogar no time A, no time B, no time C, desde que ele caia num time em que ele vai ter volume, em que ele realmente vai valer a pena ter sido escolhido por tal time, e não daqui a pouco só, ele foi escolhido pelo Kansas City Chiefs, então ele vai se dar bem. Não é bem assim, né? Isso pode não acontecer da forma como a gente imagina. Então, muita especulação agora, e depois aí do draft, aí sim, aí a gente vai a fundo mesmo, levanta valores, prepara aí várias informações, vários conteúdos prateleiras para você chegar no draft da sua liga e se dar bem, e tirar o melhor possível desse draft aí, para te conseguir manter sua dinastia por muitos e muitos anos. Mas antes disso, a gente tem que falar de uma notícia que foi a assinatura do Antonio Brown. Ele voltou para os Buccaneers, então. Os Buccaneers assinaram um contrato com ele, 6 ponto alguma coisa milhões, com 3,1 milhões garantidos, 6,25 se não me engano, com 3,1 milhões garantidos. E assim eles praticamente fecharam a panela, né? A panela que ela já estava formada. É uma tática que o Bruce Arians está usando de tentar trazer de volta os jogadores que foram campeões com ele no ano passado. Neste ano, na verdade, mas na temporada passada. Então, com a chegada do Antonio Brown, o que a gente tem de impacto no Fantasy com isso? Principalmente em cima do segundo-anista Tyler Johnson. Ele teve alguns flashes interessantes, porém, com a volta do Antonio Brown, a gente sabe que ele será o terceiro wide receiver 3 dessa equipe, pela ordem dos fatos, né? A gente tem Chris Godwin, Mike Evans ali e o Antonio Brown. Então agora tá formada a panela. Também já tinha esse time dos Buccaneers já tinham dado um contrato para o Rob Gronkowski, dado outro contrato para o Leonard Fournette para ter esses jogadores de volta, e eles vão dar o tiro, eles vão tentar esse segundo Vince Lombardi seguido, esse bicampeonato. E esse é um dos lugares, por exemplo, que a gente não quer ver jogadores, skill player sendo escolhido. Você já imaginou um tight end cair nessa equipe, um running back? Cara, o running back, assim, dependendo da situação, o cara pode chegar e desbancar os outros jogadores, mas é um fit muito ruim, olhando hoje, antes do draft, né? Então,
Pros Buccaneers, pra torcida dos Buccaneers, ótimos. Pro Fantasy, a gente sabe o que o Antonio Brown fez no ano passado. Ele não vai fazer muito mais do que isso. Se ele se manter saudável, ele vai ter números melhores. Mas ele vai ser um teto ali de flex. Nada mais do que isso. Então, essa é a grande notícia do dia. Teve uma outra notícia, uma troca, mas eu vou deixar ela pra falar na próxima semana, porque eu também ainda não postei no Instagram. Então eu vou deixar aí vocês na... Envolve uma troca de um quarterback aí, mas eu vou falar um pouquinho mais na semana que vem, até porque não tem tanto impacto no Fantasy, mas vai ter um pouquinho de impacto sim nesse draft, em função da situação, né? Eu já vou falar, se eu deixar pra semana que vem... Não, já vou falar. Teddy Bridgewater foi trocado pro Denver Broncos, uma escolha de 6ª rodada. O Denver Broncos vai pagar 3 milhões para ele nesse ano 2021 e a equipe dos Panthers vai pagar 7 milhões. Esse movimento a gente vê claramente que o Sam Darnold vai ser o titular, é a aposta dos Panthers. Pode vir um quarterback por aí, pode vir, mas assim, que se livrar de um contrato do Teddy Bridgewater grande dessa magnitude é porque a coisa não estava muito bem lá, a relação já devia ter se desgastado. Agora lá nos Broncos, o Drew Lock vai ter a última chance. Eu acho que ele começa jogando, mas é a chance dele de tentar alguma coisa na NFL. Porque o Teddy Bridgewater não chega para ser mentor, ele chega para brigar pela posição. E quem se der melhor nos training camps vai ter essa titularidade. Eu só acho errado essa situação, porque eu entendia que o Denver Broncos precisaria buscar alguém via draft, pegar um cara novo, vamos dizer assim, tinha a possibilidade de subir para pegar um dos top quarterbacks dessa classe, e o próprio Mac Jones, que deve cair um pouquinho, não seria uma escolha ruim, mas alta, mas não ruim para os Broncos, até pela necessidade da equipe, que se o Drew Lock não der certo, paciência. O Mac Jones é um prospecto melhor do que o Drew Lock era na época, então isso também poderia dar uma ajudinha, mas eles resolveram ir provavelmente devem ter tentado subir, tentado conversar com alguns times, viram que não ia ser possível e aí eles se garantiram para pelo menos ter uma temporada ok, caso o Drew Lock não jogue bem, entra o Teddy Bridgewater e faz a dele. Agora pro Fantasy quem se dá bem é o Sam Darnold, né? O Sam Darnold vai começar certamente como titular. Eu não sei ainda aonde que a gente pode escolher esse cara numa liga redraft, qual é o valor exato dele, mas ele vai ter a oportunidade. Já por outro lado, o Drew Lock diminui ainda mais o valor, já estava ruim porque ele não tinha muitas dúvidas, e o Teddy Bridgewater a gente segue naquela situação, né? Ele com certeza vai ser um reserva, eu acredito. Pelo menos ele saiu de reserva dos Panthers para reserva nos Broncos, mas tem uma chance maior nos Broncos até pela situação atual do Drew Lock por lá. Então essas foram as notícias dessa estouraram agora, deve surgir mais notícias. Eu estou gravando agora, são 7 e 8 da noite, quarta-feira, 28/4. Amanhã tem o draft a partir das 9 horas e a gente deve ver mais trocas até amanhã e durante o draft também. Então fica ligado aí que a gente vai trazendo e sempre trazendo, não o breaking news, né, mas sempre já trazendo o impacto dessa mudança para o nosso querido Fantasy Football. Vamos então falar sobre esses prospectos, falar um pouquinho sobre prateleiras, falar sobre o ranking, fazer algumas comparações pré-draft com o pós-draft do ano passado, para vocês terem uma ideia de como é muito mais importante uma análise pós-draft do que pré-draft quando o assunto é Fantasy Football. Mas antes de mais nada, lembre-se, siga-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, interação sempre lá no Instagram, o restante é só repostado, é só para realmente quem não tem acesso, poder ter um acesso diferenciado, mas eu respondo lá pelo Instagram, seja por direct, seja por comentário. Não deixe de seguir também, assinar, enfim, o podcast, passar para os seus amigos. Estou querendo realmente fazer esse podcast funcionar o ano inteiro e preciso da audiência de vocês, da audiência qualificada do nosso Fantasy Futebolista. Tá certo? Vamos então para o nosso podcast sobre prospectos do Draft 2021 e o Fantasy Football. Antes de começarmos a falar sobre esse ano, os prospectos desse ano no draft, no Fantasy Football, queria trazer para vocês um pouquinho do ano passado, para vocês terem essa ideia de como as coisas mudam antes e depois do draft. Quem acompanha a gente sabe que lá no Instagram eu já postei alguns rankings
no estilo mock draft. A quarta, a terceira e a segunda rodadas. Amanhã tem a primeira rodada, no caso a última postagem com a primeira rodada, com os jogadores principais. Mas eu quero te passar aqui como era o pré-draft do ano passado, 2020, que vocês vão... Quem já joga vai entender um pouquinho melhor o que aconteceu. Quem não joga já vai se preparando para ver como as coisas mudam. Pré-draft, para ter uma ideia, quem era a primeira rodada do nosso pré-draft 2020? Na primeira escolha tínhamos Jonathan Taylor, que no pós-draft se tornou a nossa segunda escolha nessa primeira rodada. Por quê? Muito pelo fato do tal do Clyde Edwards-Helaire, que no pós-draft virou a primeira escolha geral. E antes, no pré-draft, era apenas a 11ª na nossa board. Então, como o efeito draft mudou o valor do Clyde Edwards-Helaire, né? Caiu só na equipe campeã e justamente que precisava de um running back. No nosso pré-draft, tínhamos CeeDee Lamb na segunda escolha. Depois do draft, ele acabou caindo para a 5ª escolha. O terceiro era Jerry Jeudy. Continuou na terceira posição no pós-draft, nessa valorização. Na verdade, não valorização, né? O quarto no nosso pré-draft era DeAndre Swift. E ele acabou caindo para a 7ª colocação em função do fit, né? Se ele tivesse, por exemplo, sido escolhido por um Kansas City Chiefs da vida, com certeza ele teria subido. Pré-draft, na 5ª, tínhamos J.K. Dobbins. Ele que acabou caindo para a 12ª. Lembrando que na época a gente tinha Mark Ingram voando na equipe dos Ravens. O J.K. Dobbins acabou caindo muito por essa situação de ter que brigar por uma vaga, né? É diferente, por exemplo, do Jonathan Taylor, que eu tinha muita expectativa com ele, e hoje a gente vê que realmente ele saiu da minha primeira por uma segunda só. Eu só coloquei o Clyde Edwards-Helaire na época na frente dele, muito por conta dessa situação de acreditar muito no jogador vindo do draft, né? Um grande prospecto. Na nossa 6ª posição tínhamos Henry Ruggs, ele que acabou caindo para a 9ª, caindo para o Las Vegas Raiders, então ele perdeu valor após o draft. Na 7ª, Cam Akers, que acabou pulando para a 4ª, logo depois do draft, pela escolha do Los Angeles Rams, que era um time que precisava também de running back, né? Acabou que ele não rendeu tanto, mas ele subiu de valor após o draft. Na 8ª tínhamos Justin Jefferson, que caiu para a 10ª após o draft e acabou se tornando o melhor de todos os wide receivers até agora, né? Isso que não tinha como saber, né? Essa é uma situação aí interessante. O 9º era o Laviska Shenault, que acabou caindo para a 2ª rodada. Escolha 2 da 2ª rodada após o draft, pelo fit ruim na equipe do Jacksonville Jaguars. Na 10ª nós tínhamos T. Higgins, que acabou caindo para a 11ª, vamos dizer, ficou na mesma. E ele é um cara bem interessante para esse ano aí, com Joe Burrow saudável, acredito que ele deve se tornar o wide receiver 1 da equipe. Como eu já tinha dito antes, Clyde Edwards-Helaire era o 11º, pulou para a 1ª posição após o draft. E na 12ª tinha Jalen Reagor, que subiu para a 6ª, porque a princípio o fit era bom, caindo numa equipe que precisava de wide receiver como o Philadelphia Eagles, porém não deu tão certo assim como se imaginava. Agora, vamos ver aqui se eu tenho algum nome interessante que estava, por exemplo, numa 4ª rodada e chamou atenção. A gente tinha Jalen Hurts saindo na 4ª, pelo menos no meu pré-draft ele era a 4ª. Gabriel Davis na 4ª, então aí um cara que está interessante, está com valor interessante. O próprio Van Jefferson, na última escolha eu tinha o Van Jefferson na 4.12. Ele pode ter um aumento de produção nesse ano com a saída do Josh Reynolds lá do Los Angeles Rams. Na 3ª rodada, vários nomes que nem apareceram, por exemplo, Devin Duvernay, Lynn Bolden, Eno Benjamin, se falava muito desse Eno Benjamin antes e foi para o Arizona Cardinals, não se destacou. Chase Claypool era escolha de 3ª pré-draft, Antonio Gibson era a 3ª pré-draft também, Joshua Kelly, alguns nomes assim. Na 2ª, de cara importante, Michael Pittman, Brandon Ayuk, tudo antes do draft, tá? Agora, depois, Tyler Johnson, que eu falei antes ali, o Keyshawn Vaughn estava na 2ª também,
só que o Sean Vaughn acabou se complicando. Depois do draft, a gente teve algumas mudanças. Por exemplo, Michael Pittman subiu um pouquinho de escala. O Chase Claypool também subiu para uma segunda rodada. Ele era a terceira, caindo. Pittsburgh Steelers, a fábrica de wide receivers, ele levantou de valor. O Antonio Gibson subiu para a segunda. Van Jefferson também tinha subido ele para a segunda. Joshua Kelly. Terceira, a gente tinha Justin Herbert. Então, aí quem precisava de quarterbacks deu muito bem com uma terceira rodada. Era a média que ele saía, né, em ligas com um quarterback só, tá? Só para outros jogadores aqui da terceira, o Gabriel Davis também subiu, mas outros jogadores aqui não deram muito certo. A.J. Dillon, de repente tenha mais sorte esse ano. Brian Edwards, também se falou muito dele, não foi bem. Quarta rodada, algum jogador que se destacou. Zach Moss era a quarta rodada, até teve um pouco de destaque, mas pouquíssimo. E os outros nomes, só o Donovan Peoples-Jones que eu vejo aqui, Darnell Mooney também, que apareceu um pouquinho. O restante, a gente tinha Anthony McFarland, Quez Watkins, Bryson Hopkins, Eno Benjamin, KJ Hill, Hunter Bryant, jogadores aí que... Jacob Eason, o quarterback que foi para os Colts. Cara, eu digo assim, você que ainda está buscando uma troca de repente, precisa de running back, tu vai conseguir pegar ele no início da primeira rodada, tá? Primeira, segunda, terceira posições, no máximo a terceira posição. Precisa de wide receiver a partir da terceira até a sexta, sétima. Acho que tu vai conseguir um wide receiver que pague o custo. Tight end, Kyle Pitts, a partir da terceira já é válido, mas eu acho que ele deve ser ali quinta, sexta, sétima escolha, mais ou menos. Quarterback para um QB, segunda rodada, hoje, tá? Hoje, segunda rodada. Isso pode mudar após o draft, a gente pode pensar um pouco melhor, quem sabe Trevor Lawrence, dependendo de outras adições também, de outras movimentações, possa subir para um final de primeira rodada, ele que seria o melhor prospecto. Justin Fields é um cara que, dependendo de onde cair, pode subir também. Então, o draft é bacana por isso, a gente fica nessa expectativa, toda uma expectativa enorme. E falando em expectativas, se você quer curtir o draft já pensando no fantasy, eu vou fazer uma espécie de live draft nos nossos stories, onde a cada escolha eu já vou indicar em qual escolha que foi, qual time que pegou o jogador, e eu já vou fazer uma graduação dele, de A mais até D. Então o fit vai envolver a possibilidade de já ser titular, de dar um retorno a curto prazo. Então, se você está preocupado já quer curtir o draft, já quer mais ou menos ir valorizando os jogadores e as possibilidades que vão surgindo a partir da escolha do time que eles, assim, o primeiro contato, curte lá nos nossos stories, dá uma olhadinha lá. Saindo a pique eu vou estar postando o jogador e o grade dele, seja um fit bom, seja um fit ruim, vai estar lá. Então não perde se você quer curtir aí o draft. Sei que tem várias lives pra galera que curte live, é muito bacana pra dar risada, o pessoal do Piadas NFL, o pessoal do On The Clock para um negócio mais sério, mas também é divertido acompanhar. Eu normalmente fico pulando de uma live para outra durante o draft para dar uma risada. Se der para interagir também, a gente interage. E eu não até me pediram se eu ia fazer live, mas não penso em fazer nem a longo prazo, nem a médio prazo uma live. Eu gosto de curtir o draft, pegar uma cervejinha, um franguinho frito, batatinha frita, queijinho frito e ficar só olhando as escolhas e as bobagens que os times fazem. Mas agora vamos falar desse ano. Quem são os jogadores que, na minha visão, são os mais importantes e os que a gente tem que ficar mais de olho, principalmente para as primeiras escolhas e aonde cada um vai acabar parando. Por isso eu fiz uma prateleira pré-draft, claro. No ano passado também tinha feito uma prateleira pré-draft, pra gente mais ou menos ter uma ideia, até pra você que ainda tá pensando em fazer uma troca entre hoje e amanhã, antes do draft, logo depois do draft, daqui a pouco pegar alguém entre na quinta pra sexta, porque a gente tem na sexta, segunda e a terceira rodada, que são muito importantes também pro fantasy. Tô pensando ainda se eu vou estender esse live draft de quinta pra sexta, tá? Tô pensando ainda, que a sexta o negócio é mais ligeiro, é mais dinâmico. Então essas prateleiras servem também para te ter uma ideia de onde você vai, que escolha você teria que ter numa primeira rodada para pegar aquele jogador que te interessa. Então, primeira prateleira, eu tenho 3 jogadores, 2 running backs e um wide receiver. Os running backs são Najee Harris, Travis Etienne e Jamar Chase.
Numa segunda prateleira, eu tenho Javonte Williams, Devonta Smith, wide receiver, Kyle Pitts, tight end, Jalen Waddle, wide receiver e Rashad Bateman, wide receiver. Na terceira prateleira começa a aparecer quarterbacks. Temos o Trevor Lawrence, Rondale Moore, wide receiver, running back Kenneth Gainwell, outro wide receiver Terrace Marshall Jr. e o Elijah Moore, que também é recebedor. Numa quarta prateleira, eu tenho alguns outros jogadores. Aqui para você que está lá no final da primeira rodada, essa quarta prateleira, terceira, quarta prateleira, início de segunda rodada, é o nomes a ficar de olho aí onde é que eles vão sair no draft, que é o Amon-Ra St. Brown, wide receiver, Chuba Hubbard, que é um running back, Michael Carter, running back, Justin Fields, quarterback. Esse segunda rodada, quase certeza, tá? Justin Fields em ligas com um quarterback. Só se, quem sabe, ele saindo para um San Francisco 49ers, e numa dessas se fala até em troca do Jimmy Garoppolo, ele pode subir muito e subir ali até para uma oitava de primeira rodada de repente, em função desse hype que pode surgir. Eu acredito que pelo elenco ele pode passar até o Trevor Lawrence num pós-draft, tá? Em função do elenco, dependendo de onde ele cair. Tylan Wallace, wide receiver, e Kadarius Toney, wide receiver também. Numa quinta prateleira, uns caras aí para ficar de olho, que podem acabar caindo no draft de calouros da sua liga Dynasty. Temos o wide receiver Dyami Brown, quarterback Zach Wilson, outro quarterback Trey Lance, o tight end Pat Freiermuth, não sei se é isso que fala, mas é o nome do rapaz aqui. Running back Trey Sermon, Seth Williams, agora me falhou a memória se é running back ou wide receiver, se não me engano é wide receiver, para mim não falar bobagem, eu vou pesquisando aqui. E o Jermar Jefferson, que também é um running back. Só confirmando, tá? Running back, se fala bastante numa aposta no nosso querido Jermar Jefferson. E o Seth Williams, que é um prospecto de Auburn, ele é wide receiver, tá certo? Essas são as prateleiras para te ter uma ideia. Se você ainda está buscando uma troca, alguma coisa, volta uns minutinhos aí, pega de novo essas prateleiras e dá uma olhadinha naquilo que tu pretende atacar nesse draft de calouros, uma troca, alguma coisa assim. Eu sou da seguinte opinião: se não tá dando certo teu time, manda embora teus jogadores antigos, pega alguns jogadores novos e tenta de novo. Tu não tá perdendo nada, tu não tem uma... Claro, tem ligas que são pagas, tá? Mas tu não vai perder nada, tu não vai se complicar na tua vida por causa disso. Então, toca a ficha aí, entra na brincadeira. Agora vamos falar do nosso ranking Rookie Draft. É difícil às vezes falar ranking. A gente começa a falar muito em inglês, começa a se bagunçar aqui, que é o ranking que eu comentei antes, né? O pré-draft, que é muito em cima de expectativas, e que ele muda bastante, praticamente inteiro ele muda no pós-draft em função dos times que cada jogador vai cair. Eu vou comentar da quarta rodada, terceira, segunda, primeira, e parar em alguns jogadores que eu acho mais interessante, principalmente lá na primeira rodada. Tá certo? Depois disso, só lembrando, eu vou falar um pouquinho também de que times que pretendem. Eu posso começar por isso, né? Eu acho que é mais interessante você saber que times está com necessidades, que time que são fits interessantes para esses jogadores que eu vou falar nessas 4 rodadas. Eu acho que é bem mais interessante eu trazer essa informação primeiro, que eu fiz para me ajudar como apoio nos grades de amanhã do Live Draft. Então eu fiz uma análise completa de todos os elencos da NFL, verificando quarterbacks, running backs, wide receivers e tight ends, certo? Então vamos puxar primeiro aqui quem são os times que mais precisam de quarterbacks e quem são os times que menos precisam de running backs. Porque esses caras aí podem... eu falei running back. Devo ter falado sim. Mas vamos lá então. Times que precisam de quarterbacks: Jacksonville Jaguars, o Chicago Bears é um fit interessante para quarterback. Pode ser que não... Eu acho que um quarterback chegando aí desbancaria os dois, mas eles não têm como trazer um quarterback de alto nível. San Francisco 49ers, Washington Football Team e
principalmente o New York Jets. Esse é o time que mais tem vago essa posição de titular. E a gente sabe que o Jacksonville Jaguars também tem, mas tem o Gardner Minshew ainda por lá, né? Então é melhor ficar um pouquinho de olho. Outros times que podem aí aparecer como possíveis compradores nesse draft e que seriam fits interessantes para quarterbacks, o Carolina Panthers. Aqui são tudo times que têm jogadores na posição. Tem alguns que têm problemas, outros que realmente precisariam, não de repente para esse ano, mas para o ano seguinte. A gente tem o Carolina Panthers, a gente tem Denver Broncos, Detroit Lions, Houston Texans, pode ter um problema com o Deshaun Watson, Las Vegas Raiders a médio prazo, aí, os Patriots, seria interessante, Saints, o próprio Philadelphia Eagles, que se o Jalen Hurts não der certo vai precisar ir atrás de outro quarterback, e não se descarta nada nesse ano. Pittsburgh Steelers, Big Ben não vai durar para sempre. O New York Giants, o Daniel Jones tem o ano da vida dele agora. E o próprio Tampa Bay Buccaneers, o Tom Brady uma hora vai ter que se aposentar, né? Então seria um fit aí. A única posição de quarterback, running back, wide receiver e tight end que o Tampa Bay Buccaneers realmente seria interessante seria quarterback. O restante, nada disso. E times que, assim, nenhum quarterback cair ali vai se dar bem, nem a longo prazo, provavelmente. O Arizona Cardinals, Buffalo Bills, Dallas Cowboys e o Kansas City Chiefs. Agora, vamos puxar aqui running backs. Quem são os times que mais estão precisando de running backs? Vamos lá, são 4 times aqui, 5 times que, olha, fiquem de olho, se sai running back para esses times aqui, boas chances dele se dar bem na NFL. Principalmente o time que mais se encaixaria um running back é o Pittsburgh Steelers. Ele pegando um running back, aí seja na primeira, seja na segunda rodada, pode virar o titular a curtíssimo prazo. O Atlanta Falcons, Miami Dolphins, New York Jets e Jacksonville Jaguars. Outros times aí que estão, que pode saindo um running back do draft, mesmo eles tendo jogadores na posição, pode ser que o cara vire titular, é o Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Denver Broncos, Houston Texans, San Francisco 49ers, Seattle Seahawks e Washington Football Team. Times que você não quer que draft running back, ou se algum running back cair lá, não vai desvalorizar completamente. Chicago Bears, Cleveland Browns, Las Vegas Raiders e Tampa Bay Buccaneers. Pulando agora para a nossa posição de wide receiver, times que precisam de wide receiver e que podem dar um retorno a curto prazo: Philadelphia Eagles, Detroit Lions, Tennessee Titans, Indianapolis Colts e New England Patriots. Esses são os principais alvos. Aí, outros times que também podem se beneficiar, mas que tem um fit um pouquinho pior, principalmente fit, né? Quando eu falo fit, eu estou falando principalmente desse time que eu vou falar agora, que é o Baltimore Ravens. Tem espaço no elenco, porém o estilo de jogo não favorece, mas o cara pode virar titular a curto prazo, né? Cincinnati Bengals, Denver Broncos, Kansas City Chiefs, New Orleans Saints e San Francisco 49ers são alguns alvos interessantes. Times que você não quer que draft wide receiver, ou se draftar o cara vai desvalorizar, são Dallas Cowboys, Los Angeles Rams, Pittsburgh Steelers e o Tampa Bay Buccaneers. Esses times aí, tá gravando tudo, né? Anotou tudo, já botou numa velocidade mais lenta para conseguir ouvir tudo que eu tô falando aqui, porque é super importante. Não é super importante, mas para você que quer acompanhar o draft e ficar na expectativa com o Fantasy, mais ou menos ter uma ideia daquilo que vai vir nessa quinta, sexta-feira aí. Eu tô quase dizendo que eu vou fazer na sexta-feira alguma coisa. E os tight ends, times aí, olha que seria muito interessante draftar um tight end. Kyle Pitts nesses lugares aqui ia ser fenomenal. É o Cincinnati Bengals e o Arizona Cardinals. Outros times que podem se beneficiar muito bem com um tight end novo é o Buffalo Bills, Carolina Panthers, Houston Texans, Saints, Jets e Green Bay Packers. Tem outros vários times aí que tem jogadores, mas que também seriam um fit interessante, como os Titans, o time de Washington, e times que não precisam. Realmente você não quer que escolha tight end: Las Vegas Raiders, New England Patriots e Tampa Bay Buccaneers. Esse é um pouquinho do resumo das necessidades de cada time e o fit de cada jogadores. Você vai ver esse conteúdo lá nos stories a partir do draft de amanhã. Certo? Então vamos falar um pouquinho do ranking baseado nisso. Quem são jogadores que podem, com certeza, mudar de posição após o draft?
mas que nesse momento eu colocaria numa quarta rodada. Começando pela primeira escolha da quarta rodada, tá? Running back Javian Hawkins, um wide receiver Nico Collins, wide receiver Anthony Schwartz, o quarterback Kyle Trask na quarta rodada, wide receiver Sage Surratt, wide receiver X Smith, running back Elijah Mitchell, running back Demetric Felton, wide receiver Jalen Darden, viu? Caramba. Tight end Hunter Long, olho no Hunter Long, running back Puka Williams e wide receiver Des Nilsson. Esses são alguns jogadores, a maioria, quem acompanha college conhece, tá? Não a maioria, mas alguns deles aí. Eu destaco que tem alguns jogadores que podem aparecer aí numas quarta, quinta rodada em alguns times. Anthony Schwartz é um cara muito rápido, ele é de Auburn. O próprio running back Javian Hawkins, Sage Surratt, se eu não me engano, o Surratt fez um senior bowl bom. X Smith tem alguns lugares colocando alguns times aí que estão precisando de wide receiver. O Elijah Mitchell, running back, e o próprio Demetric Felton também são jogadores interessantes. Mas hoje, quarta rodada, em função de uma da escolha que eles podem sair e outra a gente não sabe que time ainda, né? Terceira rodada, temos o wide receiver Seth Williams, que eu coloquei como quinta prateleira ali, né? Tá na terceira aqui, para ter uma ideia. Ele tá ali, ele ficou muito na linha tênue entre segunda e terceira rodada, então esse cara provavelmente vai sofrer alterações dependendo do time que ele for. O running back Jermar Jefferson, tight end Brevin Jordan na terceira rodada. Na quarta, o wide receiver Tamorion Terry, wide receiver na quinta, Amari Rodgers, outro wide receiver aqui, Dwayne Eskridge. Na sétima da terceira rodada tem o quarterback Mac Jones. Na oitava, running back Kylen Hill, wide receiver Tutu Atwell. E agora 3 running backs. Na décima, Khalil Herbert. Na 11ª, Ramondre Stevenson. Na 12ª, Jarrett Patterson. Isso tudo tá lá no Instagram, tá? Se você pegar lá Ranking Rookie Draft Dynasty Pre-Draft 2021, vai estar lá as 4 rodadas a partir desta quinta-feira. Alguns nomes aqui interessantes, né? O próprio Jermar Jefferson, Seth Williams, esse tight end Brevin Jordan de Miami, se fala bastante nele, que pode ser um cara para fantasy bacana. Amari Rodgers deve jogar mais em special teams. O running back Kylen Hill é o nome que mais me chama a atenção nesse grupo da terceira rodada, tá? De jogadores. Eu vi ele atuando, eu acho que ele é um cara que pode se dar bem aí na NFL, dependendo do time que ele cair. Se fala muito também do Khalil Herbert, do Ramondre Stevenson, enfim, são jogadores aqui que, olhando pro passado, tá? Pegar ligas, jogadores de primeira, segunda rodada em ligas Dynasty, 12 times, são caras assim que vão te dar algum retorno. Vai haver busts, assim como o draft da NFL, vai haver busts no meio. Mas a partir da terceira rodada em diante, é loteria. Aí aqueles busts que tem na primeira e segunda, eles se tornam valores na terceira e quarta rodada. Então, se a gente vai ter ali em 2 rodadas de 12, vamos por aí 5 jogadores que não dê certo, daqui a pouco da terceira para a quarta rodada a gente vai ter 3 jogadores que deram certo, até menos do que a quantidade de busts que tem no início. Aí na segunda rodada a gente tem os nomes mais conhecidos, principalmente da galera aí que está acompanhando e conhece muito mais os quarterbacks. Na primeira escolha da segunda rodada eu tenho Trevor Lawrence, quarterback, Clemson. Wide receiver na segunda, Amon-Ra St. Brown, irmão do Equanimous, ele tem 2 irmãos, os 2 estão na NFL, o Equanimous, o Amon-Ra e não é Osiris, agora eu não lembro. São 3, né? Não, eu tenho um que é mais novo. É o Osiris, eu acho. Bem interessante a família St. Brown. Running back, Chuba Hubbard. Outro running back, Michael Carter. Wide receiver na quinta, Tylen Wallace. Outro wide receiver, Kadarius Toney na sexta. Na sétima, Justin Fields. Oitava, Trey Lance, ambos quarterbacks. Na nona, Diami Brown. Na décima, voltamos com o quarterback, Zach Wilson. Na 11ª, Trey Sermon, running back, Ohio State. E na 12ª, Pat Freiermuth, tight end, Penn State. Então, jogadores aqui na segunda rodada que a gente deve ver esses jogadores aparecendo bastante no primeiro ou segundo dia. De repente alguém caia mais, mas eu acredito que até a terceira rodada todos esses jogadores já saíram. A gente tem aqui quarterbacks apenas na segunda rodada, por ser uma liga de um quarterback só, o valor do quarterback é menor. Mas quando a gente está falando de ligas super flex,
Aí esses caras vão estar lá pelas primeiras. Trevor Lawrence é um cara que vai sair lá na primeira escolha geral, segunda escolha geral, no máximo, dependendo aí dos running backs. Eu acho que sairia na primeira escolha geral sem nenhum problema, e dependendo de como andar esse draft aí, um Justin Fields pode sair, um Zach Wilson um pouco abaixo, mas principalmente Justin Fields aí, dependendo de quem, da onde ele for escolhido, né? E outros jogadores skill players que se destacam nessa segunda rodada. Muita gente até não gosta muito do Kadarius Toney, mas ele é um cara bem dinâmico, bem interessante aí, que pode servir como um wide receiver 3 logo de cara na NFL. Não no máximo wide receiver 2. Tylan Wallace se fala um pouco, mas um pouquinho abaixo. Tem mais jogadores interessantes na primeira rodada, tenho que dizer isso aí. O running back Trey Sermon, dependendo de onde ele cair, também é uma escolha pra lá de interessante aqui nessa segunda rodada. E na primeira rodada, hoje na 10ª, eu vou começar ao contrário, só para fazer uma onda. Na 12ª, o wide receiver Elijah Moore. Na 11ª, o running back Kenneth Gainwell. Na 10ª posição, wide receiver Terrace Marshall Jr. Na 9ª, Rondale Moore, wide receiver. Na 8ª, olha quando eu falo de wide receivers aqui, eu tenho wide receivers estourando aqui. Na 8ª, Rashad Bateman. Na 7ª, tight end Kyle Pitts. Na 6ª, Jalen Waddle. Na 5ª, Devonta Smith. Eu tenho Devonta Smith um pouquinho à frente. Eu acho que ele pode dar retorno. É muito parecido um com o outro. Vai depender muito do time aqui, essa posição, quem vai terminar na frente no pós-draft. Na 4ª escolha, Javonte Williams. Na 3ª, o grande wide receiver da classe, Ja'Marr Chase. Na 2ª, Travis Etienne. E na 1ª, Najee Harris, running back de Alabama. Esses são os jogadores, por isso que eu digo que se tu tem nas 3 primeiras escolhas, com certeza tu vai conseguir pegar um running back que vai te dar retorno. Depende muito do fit. A gente está esperando aí de repente um Najee Harris nos Steelers, seria uma situação perfeita. Um Travis Etienne pode cair nos Steelers. Está se falando em Buffalo Bills por Travis Etienne, também seria um nome interessante nos Bills. O Javonte Williams seria interessante nos Bills, ou no Miami Dolphins de repente. Então vai tudo depender do pós-draft. É difícil no fantasy falar pré-draft, é muita especulação. Não dá para bater o martelo em nada aqui, mas que bom que pós-draft a gente tem muito conteúdo em cima. A gente tem rankings novos, a gente tem prateleiras completas com até não sei até que prateleira, mas vai ter prateleira separada por posição para você botar do lado do draft aí quando ele ocorrer, o draft da sua liga, e ir anotando e fazendo as escolhas conforme as prateleiras para te ajudar a pegar o melhor valor disponível na posição que tu precisa. Então, pós-draft, tudo isso aí de conteúdo. Hoje, eu diria que desses caras aqui é difícil saber quem vai se destacar, quem não vai se destacar. Mas eu diria que até a 8ª posição, pelo menos, que é o Rashad Bateman, eu diria que todos esses caras aí podem dar um retorno já nesse primeiro ano. Se você precisa de tight end, não corre risco de esperar até uma 7ª rodada, a 7ª escolha. Pega ele na 5ª antes do Smith, antes do Waddle, que você se dará bem aí nessa caminhada pro draft. Certo? Agora é só esperar, né? Amanhã, ainda daqui a 24 horas ainda não vai ter começado, mas vai. Quem não assiste, nunca assistiu o draft, não sabe o que está perdendo. É muito bacana, é muito legal ver os times. Não tem só esses jogadores, né? Eu falo só dos jogadores de ataque. Como muita gente me pede, às vezes jogadores de defesa, não cubro os jogadores de defesa, não ia conseguir fazer tudo sozinho. É muito conteúdo. Pensa, dobro de jogadores praticamente. E o negócio aqui é skill players, é jogador de ataque sem defesa aberta. A gente conhece pra não ficar perdido, mas a ideia é passar só esses caras aí, certo? Para não me alongar muito mais aqui, eu tinha aberto um tópico de perguntas lá pro podcast lá ontem no Instagram. Eu vejo que a audiência desse podcast é muito qualificada, só tem gente cabeça aqui, ninguém tem dúvida, ninguém tá afim de perguntar nada, todo mundo já tirou as dúvidas aí nos posts. Que bom, né, que o conteúdo consegue tirar. Não, brincadeiras à parte. Tivemos uma pergunta, agora à tarde, inclusive.
que achei que não ia ter nenhuma, daí eu nem ia falar nada, mas já que teve uma, vamos responder, vamos cumprir o que foi falado. Você que ficou pensando, não perguntei ou não tinha dúvida, na próxima vez, se eu resolver fazer, né? Nem vou fazer, uma pergunta só, vocês estão de sacanagem comigo. Ou quem ouve podcast não tá no Instagram, ou o contrário. Então assim, tivemos uma pergunta do nosso querido Álvaro Ximenes. Ele mandou o seguinte: quem você aposta na posição de tight end que pode surpreender? Muito boa pergunta. Assim, foi uma pergunta só, mas foi uma pergunta que eu fiquei pensando, putz, não foi bobagem, cara. Não foi bobagem. Foi uma pergunta muito boa. A posição de tight end é uma posição que a gente pode pegar numa segunda, pelo menos uma segunda, terceira, quarta rodada nesse draft aqui. Tem poucos nomes, mas muita gente vai fugir desses running back, desses tight ends. Já que a pergunta é surpreender, então eu vou pelo que mais pode surpreender. Porque tirando o Kyle Pitts, todos podem surpreender, certo? De repente o Pat Freiermuth não, porque ele é, vamos dizer, o segundo na classe, dá para se dizer assim. Alguns especialistas colocam o Brevin Jordan à frente do Pat Freiermuth, mas se o papo é surpreender, eu diria que o Hunter Long pode surpreender. Isso vai depender de quem escolher. Por que eu acho que ele pode surpreender, tá? Tem alguns especialistas aí. Ele foi só para quem não sabe, o Hunter Long, vou pegar a ficha dele aqui para não falar bobagem, mas ele foi o tight end com mais alvos ou mais recepções. Eu tenho lá no post onde traz os 4 principais tight ends. Eu fiz posts com os 4 principais jogadores de cada uma das posições. Eu tenho o post do Hunter Long, o post dos tight ends que fala do Hunter Long. Ele foi de Boston College. E tem tem especialista falando que ele pode sair até na primeira rodada do draft. Isso seria um reach enorme. Mas a gente nunca sabe quando alguém olha para um jogador, um time quer contar com o jogador, ele vai pegar. Então não se surpreenda, já dizendo aqui, se o Hunter Long sair na primeira rodada. Ouvi boatos. Não sei que time que é, não se falaram que time que é, mas existem boatos. E dependendo do fit que ele cair, ele vai subir ainda mais. Por exemplo, se ele chega a cair num Buffalo Bills, que tá precisando de um tight end recebedor, e ele é um tight end recebedor, ia ser muito bacana. E esse cara é um nome desconhecido, porque todo mundo tá olhando pro Kyle Pitts. Ele ia surpreender, com certeza. Então, se tem um tight end que pode surpreender, e o que mais poderia surpreender é o Hunter Long, tight end de Boston College. Depende de onde ele sair aí, ele pode ser um dos tight ends aí pra já dar resultado nesse primeiro ano, dependendo de quanto que um time vai gastar por ele. Pode ser bem interessante. Certo? Muito obrigado, Álvaro, pela pergunta. Da próxima vez espero que tenha mais participações. Mas, se for participação, eu vou perguntar: quem você acha que vai sair na primeira escolha geral? Eu nem ia responder, eu acho. Ai. Bom, brincadeiras à parte. Esse foi o nosso primeiro podcast sobre o draft. A partir da semana que vem a gente segue falando de draft. De repente na outra a gente vai seguir também falando de draft. Porque é o futuro. É o futuro da NFL. É o futuro... Desculpe, vai ficar na gravação. Não é Covid, tá? É só... Esquentou aqui. Caxias do Sul tá... Hoje de manhã chegou a 3, 4 graus, se eu não me engano, de mínima. E agora eu tô gravando aqui, quarto fechado, tudo fechado para não ter barulho. E começou a esquentar e aí eu tenho... Troca de temperatura, eu espirro. É normal. Não é Covid, não peguei e pretendo não pegar. E espero que todos que estejam ouvindo não tenham passado. E se alguém passou, que tenha passado muito bem, porque saúde não se brinca. Certo? Bom draft a todos. Que seu time não faça bobagens amanhã. E que você nos acompanhe lá nos stories, que vai ter já tudo sobre o draft e o fantasy já num primeiro momento aí. Uma primeira análise da escolha de cada time e da escolha do jogador. Porque para nós o que realmente vale a pena é saber aonde o jogador e se ele vai valer alguma coisa. Certo? Um bom draft a todo mundo, um bom resto de semana e a gente volta com o podcast na semana que vem. Certo? Valeu, um abraço.